Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o nosso vídeo é falando sobre a bondade de Deus. Estou aqui com meu primo Francisco Antônio, você já conhece. Senhor Jesus. Minha tia Silvanete. A paz, Senhor Jesus. E nós iremos falar sobre a bondade de Deus nesse meio de tempo aqui, ó. E eu tenho um versículo para você, que se encontra no Salmo 52. Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. Isso quer dizer que a bondade de Deus vai permanecer continuamente na sua vida e na minha vida. É um versículo muito abençoado e eu trouxe para vocês, amém? A bondade de Deus está sempre, todos os dias conosco. E quando eu falo de bondade, eu me lembro da graça e da misericórdia dele na nossa vida. Porque a misericórdia dele na nossa vida é onde está a mão de Deus estendida sobre o meu pecado, sobre as minhas falhas. Então isso mostra que a misericórdia dele na nossa vida é uma bondade dele, que vem com perdão também junto, né? E não vai ser só eu que vou falar aqui. Estão abertos para falar também. A tia Silvinha tá com a oportunidade. É a bondade do Senhor que Deus me arrancou, né, do mundo. Deus me tirou do mundo pela misericórdia dele. Deus tem feito maravilhas na minha vida, é por ele que eu tô de pé. Então a bondade de Deus é sem limite. É assim, algo inexplicável. Porque Deus é misericordioso, ele faz muito além do que nós possamos imaginar. É verdade, viu? Também fazendo das palavras da tia Silvinha aqui, né? Minha irmã em Cristo, minha tia também. As minhas palavras. Que de onde o Senhor me tirou, né? Foi grande bondade, de onde eu saí, né? Pelas as provações que eu passei no decorrer da minha fé. E quando eu errei, o Senhor ali continuou olhando por mim, continuou derramando chuvas de bondade, de misericórdia sobre a minha vida. Glória a Deus. Então, uma coisa assim que eu até falando com alguns irmãos meus na fé, eu falava o que era maior, se era o amor de Deus ou a justiça de Deus, né? E assim, teve perguntas diferentes, né? Mas até hoje, se alguém me perguntasse, eu não saberia assim responder assim totalmente assim o que é maior, se é a justiça ou o amor, mas eu acho que é o amor de Deus é maior. O amor de Deus a bondade de Deus é infinita, né? Pois é, a gente tem muitas bênçãos para contar na nossa vida, da bondade de Deus, porque ele é fiel na nossa vida. Ele sempre está providenciando na nossa vida aquilo que nós estamos precisando e nem sabemos às vezes. Mesmo antes da gente conhecer Jesus, a gente já vê, né, o quanto que Deus deu livramento para nós, para os nossos. Verdade. É verdade. Então, nós somos escolhidos, glória a Deus por isso. Verdade. É verdade, viu? Deus é bom. Tem um filme assim, de Deus não está morto, né? Que tem dois personagens lá que falam assim, né? Deus é bom. Aí o outro fala, e todo tempo Deus é bom. É verdade. Sabe? Antes de eu conhecer o Senhor, foi grande as misericórdias do Senhor que Ele me livrou. Ontem mesmo estive falando isso sobre os livramentos que o Senhor me deu antes de eu conhecer Ele e dos outros que Ele tem me dado no decorrer da minha fé cristã. E daqueles que a gente não vê, né? Que a gente não vê, mas o Senhor vê, né? Existe isso, eu creio nisso, que o Senhor olha por aqueles que são deles. É verdade. Né? E também eu tava imaginando aqui, às vezes a gente diz assim, tal pessoa é boa, é bondosa, é generosa. Imagine Deus, que é o nosso Pai. E Ele que é o nosso Pai, Ele é seu Pai. Se a gente pedir algo a Ele vai dar algo pior? Não, Ele vai dar o melhor, além do que nós pedimos ou pensamos. Então, além dele ser bondoso conosco, nós ainda temos a permissão de chegar para Ele e dizer, Senhor, meu Deus, meu Pai, me dá isso aqui, o desejo do meu coração. Ele pode dar para você. Isso também é uma bondade dele na nossa vida. Nós temos que ser gratos a Ele pela bondade dele na nossa vida. Porque Ele deixa isso aberto para nós chegar para Ele e pedir, entendeu? Seja um emprego, uma faculdade, um homem de Deus, seja lá o que for. Ele pode entregar. Isso é uma bondade de Deus. Se você pedir uma mulher de Deus, né, Deus que Jesus é o intermédio para nós chegarmos a Deus. Não há outro caminho, não há outro
outro caminho que leve a Deus sem ser Jesus. É Qualquer verdade. outro caminho que apareça é beco sem saída, É verdade. é uma cilada. Só verdade. Jesus é o caminho. É verdade. A nossa alegria tá nele, ele é a nossa rocha, a nossa Força. A nossa salvação, né? É a única esperança que encontramos para esse mundo, né? É verdade. Jesus é a única opção. verdade. Não tem outro. É. Qualquer coisa fora de Jesus Cristo, é o caminho. O caminho é fora verdade, do é. Calvário de Cristo é a dor, né? É uma paixão passageira, é uma filosofia satânica. Qualquer coisa fora do Evangelho de Cristo é satânico, né? Não provém de Cristo, né? Só a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus, que é o verdadeiro presente dado aos homens, né? Por Deus. Amém. Tava procurando aqui naquela passagem lá do jovem rico, né? Que ele fazia tudo certinho ali. Ele dizia que cumpria os 10 mandamentos do Senhor, né? Na lei mosaica. Ele encontrou com o Senhor e perguntou assim: bom mestre, né? O que devo fazer para encontrar a vida eterna, né? E Jesus perguntou assim para ele, né? Guarda os mandamentos, né? Acho que é guarda os mandamentos e será salvo, né? Ele disse: não, todos os mandamentos eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então Jesus foi corrigir aqui para ver se ele fazia o primeiro, né? Então vende tudo o que tu tem e deu aos pobres, né? Aquele jovem se virou e saiu de perto de Jesus triste, porque ele não cumpriu o primeiro dos mandamentos que ele dizia que ele mesmo cumpria dos 10, que era amar o Senhor acima de todas as coisas. O coração dele ali estava no dinheiro, estava nas coisas deste mundo. E Jesus vai e diz assim, né? Quando ele diz assim: bom mestre, Jesus diz: por que me chamas de bom? Bom mesmo só o Deus. Somente o Senhor é bom. É a gente verdade. Nós tem que ser parecido, né? Seguir. Nós somos pecadores, nós somos pessoas miseráveis, vocês sabem disso. Porque nós somos humanos. Às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa, dar tal coisa para uma pessoa. Às vezes a gente diz assim: não, é coisa da minha mente, ou não é para me dar, ou então não vou dar, não, Deus me livre. Mas se eu for dar um celular para uma pessoa que Deus está me mandando dar, Ele vai me dar o triplo do que Ele me mandou eu dar, entendeu? É a bondade dele. Você tem um louvor que fala, né? Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Amém. Amém. Nós falamos o pouco conhecimento que nós temos e é sempre bom falar da bondade de Deus, porque nós temos muito testemunho e isso é a bondade de Deus na nossa vida. Todos os testemunhos que nós temos é a bondade de Deus na nossa vida. A força que Ele nos dá para servir a Ele é uma bondade dele na nossa vida. A graça dele é uma bondade dele na nossa vida, porque todos os dias Ele é gracioso conosco, no que fazemos, no que falamos. E assim como Jesus me alcançou a Ana Regina, alcançou o Toinho, Jesus também pode alcançar você. E qualquer membro da sua família. Porque para Deus, Ele não tem... Nada é impossível. Nada, ninguém é melhor do que ninguém. Ele não tem acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Sim, é verdade. Então, se você está com problema, busca Jesus. É verdade. Que Ele é bondoso para comigo e para com você. É verdade, Deus Glória é a bom. Deus. É verdade. Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. Aquela música. O que vocês vão pedir? Deixa seu like. Curta Que vocês aceitem Jesus, o que eu vou pedir, viu? E que esse daqui, meu filho, curte o like, que curte o bravo. vídeo. É forte. Que vocês curtem o vídeo da Ana Regina, né? Compartilham. E que vocês ouçam essa passagem que eu vou ler aqui pra vocês, né? Sobre o jovem rico. Se deixar, ele passa aqui 1 hora só. Só pra gente não tá falando nada sem mencionar uma passagem bíblica, né? Eu falei muito e não mencionei nenhuma, né? Então é bom aqui. Vou mencionar aquela do jovem rico mesmo. Que ele chegou assim, perguntou-lhe pra Jesus, né? Perguntou-lhe certo homem, de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse assim: essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue.
Amém. Aqui Jesus disse isso Glória a Deus. não assim, para ele vender todo o bem que ele tinha e dar aos pobres e ele perder, tipo assim, aquela bênção que ele tinha, né? Jesus queria provar o coração dele, queria mostrar para ele que todos esses mandamentos que ele fazia, ele estava falhando em um, entendeu? Estava falando no mais importante, que era amar o Senhor acima de todas as coisas. E é difícil, gente, é muito difícil. E o amor dele estava nisso, no bem material. Ó, Então, se você ama qualquer coisa mais que o Senhor, se você ama sua esposa mais que o Senhor, se você ama um carro mais que o Senhor, se você ama mais seu filho do que o Senhor, sua rede é social, uma idolatria isso daí é uma também. idolatria. É. O amor ao Senhor tem que vir em primeiro lugar. Você Sim. tem que abdicar de tudo, né? Eu digo isso de experiência própria. Eu tenho muitas coisas na minha vida que eu amo, mas se eu perder elas, eu não posso abandonar a minha fé, fazer uma apostasia e deixar tudo, e deixar isso abalar a minha fé. Não, eu tenho que continuar amando o Senhor, porque Ele é eterno. Essas coisas que a gente vê aqui são passageiras, são terrenas, mas o Senhor é eterno. Vai ter parte 2 desse vídeo, parece. O amor a Deus é eterno. Então aquele jovem, ele se virou e foi embora, porque o que ele tinha era mais importante para ele do que a vida eterna. A palavra fala que ele foi embora, né? Ele se virou e foi embora. Ele não seguiu Jesus, ele não quis. Ele preferiu ficar com aquele bem material, né? E o Senhor não estava dizendo assim para ele vender tudo que tinha e ficar pedindo esmola. Não. Você pode ser rico, mas se o seu amor não tiver nisso, não há problema, né? É uma bênção que o Senhor te deu, né? Verdade. É uma bênção, né? Eu não sou rico não, assim, financeiramente não, mas, né, se eu tivesse a administração desse dinheiro, eu ia entender o que significava, né? Eu ia fazer a minha obra, mas o Senhor quis provar para aquele jovem que o que ele tinha de mais importante para ele não era o Senhor, e sim as coisas materiais dele, né? A parábola do jovem rico. A Ana Regina tá em busca de um varão. Deus, não vai falar isso no vídeo, pelo amor de Deus. Quer que vocês estão pedindo? Vocês peçam aí. Deixe seu like, se inscreve. Deixa seu like, compartilha, comenta. Procura ler algo sobre Deus, né? E fique mais próximo do Senhor, né? Busca o Senhor. Busca o Senhor, se pode. É verdade, Jesus está voltando. Aquela passagem de Isaías, né? Amém. Deus abençoe. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.